Amém, irmãos? Glória a Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus é fiel, meu irmão. Confia nele que o melhor dele está por vir na sua vida, na minha vida. Amém? Gostaria que todos abrissem sua Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Eu quero hoje ler um pouco sobre tudo isso aqui que a palavra de Deus quer falar conosco aqui essa noite, sobre o que o apóstolo Paulo falou aos romanos. Porque eu sei que Deus tem algo sobrenatural para a minha vida, para a sua vida. E não vai ser diferente essa noite. Confia em Deus, irmãos. Eu quero dar um título a essa pregação que eu vou fazer aqui hoje, que se chama Esperança da Glória de Deus. Amém? Quem tem esperança aí, dá um glória a Deus. Quem crê que Deus está no controle de tudo, dá um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Romanos 8, verso 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e primeiros frutos, e não, 23, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. 24, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-los pacientemente. 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas estas coisas? Amém, irmãos? Só até aí um pouquinho. Amém? Irmãos, eu sei que você pode estar vivendo alguma situação, alguma tempestade, seja lá com o que for na sua vida, ou enfermidade, ou algo parecido, a qual você não programou, a qual você não esperava, a qual de uma hora para outra apareceu na sua vida. Tempestades que se levantam, que você simplesmente fica assim analisando: meu Deus, como é que eu vim parar no meio de uma turbulência dessa? Como é que as coisas saíram fora do meu controle? Como é que tudo veio a aparecer que não tem mais jeito, aparecer que virou um deserto, aparecer que virou um vale de ossos secos? Mas uma coisa eu quero te dizer, irmãos:
Eu nunca tive uma experiência de estar no meio de um deserto, no meio do mar, mas nós assistimos documentário, nós vimos falar na palavra de Deus sobre isso, que em meio à tempestade você vê homens guerreiros, mulheres sábias, guerreiras, que estavam preparados para aquilo ali, para saírem de uma forma a qual, se você não for capacitado, você não consegue. Eu já assisti várias vezes filmes, documentários, quando a pessoa está no meio de um deserto, de uma hora para outra, vem uma tempestade, a pessoa tem que ter um preparo, a pessoa tem que saber como lidar com aquilo ali, para ele conseguir se sobressair daquela situação, porque se ele não tiver aquele devido preparo, ele não vai conseguir se sobressair. Então, nesse momento, eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, a qual o Senhor Jesus, Ele vai lhe capacitar, Ele vai lhe treinar para você ser capacitado para sair do meio dessa tempestade, para sair do meio dessa turbulência a qual você tem enfrentado, para lhe curar daquilo que você tem buscado interiormente, não só fisicamente, mas interiormente, que você tem buscado para se sair e não tem tido forças para lutar sobre isso. Irmãos, nós temos vários exemplos, até os próprios apóstolos, quando estava no meio do mar, aquela tempestade se levantou e Jesus se encontrava dormindo. E todos chegaram ali: Senhor, Senhor, o barco vai virar, nós vamos morrer, o que é que vai ser? E Jesus se levanta, não porque Jesus quis simplesmente mostrar que Ele era o Filho de Deus, mas Ele nos ensinou que através do nome, que há sobre todo o nome, pode acalmar a tempestade, pode fazer o vento cessar, pode fazer a tempestade cessar. E Ele se levanta e manda o mar se acalmar. Ou seja, irmãos, tudo está no controle de Deus, nada em cima dessa terra perdeu o controle de Deus, que basta uma palavra, basta um toque do Senhor para tudo mudar na sua vida e na minha vida, nesse mundo a qual se parece que virou um caos. Basta uma palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, Ele não veio simplesmente para ser só o Filho de Deus, mas Ele veio fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai era maior do que a dele. Ele veio nos mostrar que o Senhor Deus está no controle de tudo, que Ele está ainda no controle de tudo em cima dessa terra. Ele não perdeu o controle. Essa doença que tem feito tantas pessoas ficarem depressivas, temerosas, ansiosas por tudo isso que está acontecendo, e muitas mentes maldosas, pessoas que infelizmente olham para seus próprios benefícios e não para benefício do próprio, tem buscado fazer isso também, através da mídia, através de seja como for, trazendo preocupação, trazendo transtorno para a vida de muitas pessoas. Em vez de trazer o bálsamo, traz a tempestade. Então nessa noite eu quero trazer para você sobre isso, irmão. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, porque eu sei que Deus Ele tem o melhor para mim e para você. E aqui Ele nos promete que aquilo que olhos não viram, nem ouvido ouviram, é o que Ele tem preparado para mim e para você. Não é simplesmente só em cima dessa terra o nosso plano, não. O plano do Senhor é além disso. Ele não poupou nem o seu próprio filho para cumprir a sua vontade, para cumprir o amor que Ele sentia pela humanidade. E aqui Ele nos promete que através do seu filho, Ele também nos dá a graça de servir, de ser chamado de filhos, porque Jesus é o primogênito. Irmãos, eu fico olhando, eu sei que cada um sabe a dor que está sentindo, eu sei, é igual ao ditado que diz: cada um sabe onde o calo dói, cada um sabe onde o calo machuca. Mas eu tenho algo que eu sei também, que o remédio chama-se Jesus Cristo, a solução chama-se Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, eu quero que você não fique olhando para as dificuldades, eu quero que você não fique simplesmente se apegando a possibilidades humanas, mas que você venha crer que o Senhor Jesus, Ele está dormindo, mas se você chamar, Ele está dentro de seu barco nesse momento, descansando, esperando você agir, esperando você se levantar e não se conformar com a situação, esperando você chamar, abrir, dobrar o seu joelho, clamar por Ele, para Ele se levantar e falar assim: acalma-te, mar, acalma-te, mar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus diz que esperança naquilo que se vê já não é mais esperança. Já não é mais esperança. Você se apegar nas possibilidades a qual você está vendo, isso não é esperança e nem fé. Isso é possibilidades. Isso é uma possibilidade que você está colocando à frente de Deus. Se essa possibilidade não der certo, aí eu vou para os pés do Senhor. Se esse homem não me ajudar, aí eu vou para os pés do Senhor. Se essa mulher não me ajudar, aí eu vou para os pés do Senhor. Isso chama-se possibilidade, não esperança e fé. A partir do momento que você colocar a sua esperança em Deus e crer que Ele é fiel para cumprir na sua vida, na minha vida, irmãos, nada poderá te segurar. Nada poderá te abalar, nem Covid, nem a morte, nem o que está por vir, nem o que vai haver, nada poderá te abalar, porque o que o Senhor tem prometido para a sua igreja, o Senhor tem prometido para aqueles que descansam nele, aquilo que o Senhor tem prometido para aqueles que têm buscado servir a Ele em espírito e em verdade. A palavra dele diz que olhos não viram, nem ouvido ouviram, e Ele nos dá de graça. É de graça que Deus nos dá. Nós temos que aprender a parar e pensar e não olhar nas possibilidades, mas crer que o Senhor Jesus está à frente de tudo. Mesmo que a tempestade pareça que não vai ter fim, mesmo que o mar pareça que não vai acalmar, mas se Ele se levantar, basta uma palavra e tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua casa. Tudo vai mudar na sua família. Tudo vai mudar em cima dessa terra. Porque se está acontecendo tudo isso é porque Deus Ele quer levantar verdadeiros adoradores. Deus quer levantar verdadeiros homens e mulheres que não tenham medo de buscar a sua face, que não tenham medo de levar a sua palavra, que não tenham medo de se levantar como umas atalaias do Senhor, mesmo tudo parecendo o contrário, e Ele está ali firme falando, vai dar certo, Deus é fiel na minha vida, Deus vai cumprir com aquilo que Ele me prometeu. Então você tem que se levantar. A tristeza bateu, o maior é Deus. Comece a orar, comece a clamar, comece a bater o pé dentro de casa, comece a dobrar o seu joelho, comece a determinar o poder de Deus na sua vida, porque Deus é fiel para cumprir, irmão. Deus é fiel para cumprir. Imagine aí, se a mulher fosse pensar na dor que é. Hoje não, que graças a Deus a medicina avançou de uma forma que os médicos, de um certo jeito, aliviam isso. Depender da posição da criança, a mãe, depender, as coisas melhoraram. Mas antigamente, irmão, era tudo parteira. Era uma situação tão difícil, sem meios, no meio do nada. Eu tive uma avó que teve 22 filhos, misericórdia, tudo na roça normal. Imagine aí, se a mãe fosse pensar na dor que é ter um filho. Mas depois que ela ganha, irmão, a gratidão é maior, a alegria é maior. Então tudo isso que nós passamos é para Deus nos dar algo maior, é para Deus nos capacitar para algo maior. Então tudo que você passa não é para você sofrer simplesmente, não, é para Deus lhe capacitar para algo maior, para algo que Ele vai requerer de você lá na frente, que você vai ser uma atalaia dEle, nas mãos dEle, para ajudar pessoas que possam estar passando pela mesma situação que você já passou. A gente às vezes não entende, mas o propósito de Deus tem que ser maior. Aqui ele fala: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, a glória de Deus, ela não é simplesmente comercializada, não. A glória de Deus, ela não é simplesmente vendida. A glória de Deus é de graça. É de graça que o Senhor te dá. É de graça que Ele te promete uma vida eterna. A alegria de uma mãe, irmão, é uma coisa incomparável. A alegria de um pai já é incomparável. Agora de uma mãe, que ela mesma sabe que tudo aquilo que
que aconteceu, o processo, aqueles 9 meses ali, o filho gerando dentro dela, ela sentindo os primeiros toques, ela sentindo a batida, os primeiros movimentos da criança dentro do seu ventre, ela saber que saiu algo de dentro dela, que faz parte dela, é maior, irmãos. Eu sou pai, eu já fico assim emocionado, eu fico, meu Deus, a alegria maior do mundo foi eu ser pai. Imagine uma mãe que sofreu, que enjoou, irmãos. Irmãos, misericórdia, tem mulheres que sangue de Jesus é 9 meses ali enjoando e aquela agonia. Você que é filho, você que tem sua mãe, seu pai, agradeça a Deus, porque, irmãos, o preço é muito caro que uma mãe paga para lhe colocar no mundo. Honre seu pai, honre sua mãe. Ah, pastor, mas o senhor não sabe quem é meu pai, o senhor não sabe quem é minha mãe. Eu não sei mesmo não, irmão. Cada um tem a sua cruz para carregar. Mas eu lhe digo uma coisa, a partir do momento que você honrar o seu pai, mesmo ele sendo quem for, sua mãe, Deus vai lhe honrar, porque Ele vela pela sua palavra, Ele cumpre com a sua palavra. Ter esperança não é aquilo que você está vendo. Ter esperança é crer naquilo que ainda está por vir na sua vida. Creia e verás. Irmãos, nós temos que aprender que o centro do Evangelho chama-se Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro caminho a seguir. Não há outra forma de você se achegar a Deus. Não há outro caminho para você buscar a sua vida eterna. Não há outra forma de você dizer, eu quero me achegar ao Pai. Porque o véu foi rasgado através da vida, através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Não foi ninguém que se sacrificou na cruz por nós, não. Chama-se Jesus Cristo e não há outro nome em cima dessa terra. Tem pessoas que é profetas, homens, mulheres de Deus, mas o nome que leva você ao céu, o nome que vai lhe levar a Deus, chama-se Jesus Cristo. O centro desse evangelho tem que ser Jesus. A sua fé não está firmada no pastor fulano, pastor beltrano, pastora fulana, pastora beltrana, não. A sua fé tem que estar firmada em Jesus. Não é no ministério tal, ministério fulano, cicrano, não. É em Jesus. Porque é o nosso centro da nossa fé. Tem que ser Ele. Eu sou falho, você é falho. Todos nós somos falhos em cima dessa terra. Mas um que nunca vai falhar, nem comigo, nem com você, nem com ninguém, chama-se Jesus Cristo. Seu esposo pode falhar com você. Sua esposa pode falhar. Seus filhos podem falhar. O presidente pode falhar. Seja quem for, pode falhar, mas um que eu sei que nunca vai falhar, um que eu sei que nunca vai lhe abandonar, um que eu sei que nunca vai lhe deixar sozinho, chama-se Jesus Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele desceu lá no Hades para buscar a chave do inferno e dizer assim, eu tenho poder no nome do meu Deus, no nome do meu Pai, eu que tenho autoridade sobre tudo. Então nessa noite, eu quero que você memorize tudo isso que eu estou falando. Leia, estude essa palavra, leia até o final, leia o capítulo todo, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, quantas vezes for, para você ter a consciência de que Deus quer falar com você, para você ver que a esperança que Ele quer trazer para o seu coração, não é aquela palpável, não é aquela que você está colocando as possibilidades, mas aquela que você ainda não viu, a situação que você ainda não viu ser solucionada, o seu marido que ainda não está convertido, a sua esposa que ainda não está convertido, o seu pai, a sua mãe que ainda não aceitou Jesus. Então comece a orar dessa forma. Essa esperança que você tem que ter, de olhar para aquilo que você está vendo e crendo naquilo que você não viu ainda, crendo naquilo que você não viu ainda. Porque a gente olhar e saber e calcular, irmãos, é tão fácil, é tão bom você programar algo e dar tudo certo. Eu vou programar isso, eu vou investir isso, ganhar isso, eu vou fazer isso e vai dar certo assim, eu vou convencer essa pessoa assim, ela vai fazer assim e as coisas vai resolver assim. É tão bom, né?
É tão maravilhoso quando tudo está no controle das suas mãos. Quando tudo parece que você é o cara. Mas aí, Deus às vezes deixa coisas fluindo de uma forma que você não planejou. Deus às vezes Ele permite você caminhar pelas suas próprias pernas. Deus às vezes Ele permite e lhe deu o livre-arbítrio de você fazer o que você quiser da sua vida. De você andar, de você ir, de você fazer da forma que você achar correto. E quando você chega lá na frente, que as possibilidades passaram, que a força do seu braço não está mais resolvendo, que os seus planejamentos já não dão certo, e aí Deus fala assim: e agora, meu filho, você tem alguma coisa a me dizer? É nessa hora que Deus fala: e aí, você sabe por onde seguir agora? Você tem algum planejamento que você vai fazer isso e vai dar certo nisso? É aí que entra o poder de Deus, irmão, na nossa vida. É quando você não vê mais saída aos olhos humanos, e Ele quer honrar a sua fé. Ele quer honrar aquilo que você não pode resolver. Deus vai resolver, não porque Ele quer mostrar para você que é Ele que resolve, não. É porque Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida. Ele quer que você seja um testemunho vivo de que Deus pode fazer, de que Deus Ele tem o controle de tudo, e no momento certo Ele vai agir para a glória do nome dEle, não sua, não minha, não de ninguém, porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos. Mas Ele faz para que nós venhamos honrar aquilo que Ele tem colocado na sua mão. Nós somos usados conforme a vontade dEle, não a minha, não a sua, irmão. Nós somos vasos na mão do oleiro, não para sermos moldados conforme nós queremos ficar, mas da forma que Ele quer nos fazer. Então nessa noite, eu quero que você venha refletir sobre tudo isso que foi falado aqui. Que Jesus Ele tem que ser o centro da sua esperança. Jesus Ele tem que ser o centro da sua fé. Jesus Ele tem que ser o centro daquilo que você tem que seguir, buscar verdadeiramente. Ah, pastor, então eu não posso mais ver uma palavra de um pastor. Não, irmão, não estou dizendo isso. Não, de forma alguma. Eu assisto vários pastores pregando, mas eu sei que são homens e mulheres de Deus usados por Deus. Eles não são o evangelho, eles não são o centro da vontade de Deus. Nós somos meros instrumentos usados por Deus. Nós somos meros instrumentos usados na mão dEle. Então sua fé, ela tem que estar firmada no Criador e não na criatura. A sua fé, ela tem que estar firmada naquele que tudo criou, e não naquele que está aqui simplesmente como um mero mortal. Eu sou pastor, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, e não a minha. Eu estou aqui para ser usado por Deus, e não para querer usar Deus. Isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso subconsciente, porque Deus é que Ele é o centro, Jesus é que é o centro, é eles que fazem a nossa vida andar, é eles que nos dão o ar para respirar, Ele é que tem o controle de tudo. Irmãos, me diga onde é que Deus errou. Me diga onde é que Deus fez tudo e alguma coisa deu errado. Que Deus perdeu o controle da situação. Através de um homem o pecado entrou na nossa vida. E através do Filho dele, o pecado não tem poder na nossa vida. Através de Adão, de Eva, nós fomos condenados, mas através de Jesus Cristo, o nome que há sobre todo nome, o caminho, a verdade e a vida, Ele nos trouxe esperança, Ele nos trouxe esperança a qual você nunca viu, Ele nos trouxe a fé, Ele nos trouxe aquilo que ninguém pode lhe dar, que é uma vida eterna. Quem somos nós aqui em cima dessa terra? Quem é você? Mas Deus, Ele lhe escolheu. E se Ele lhe escolheu, Ele tem um propósito maior. E se Deus lhe escolheu no ventre da sua mãe, Ele tem um propósito maior.
Qualquer um de nós, irmãos, fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Não é só aquele, porque eu estou na igreja hoje, estou servindo a Deus, estou buscando a face de Deus, amém, irmão, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas aquele também que ainda não conhece Jesus, você que não conhece Jesus ainda, você foi escolhido por Deus, porque do meio de milhões, o Senhor escolheu você para nascer. E se Ele escolheu você para nascer, se Ele escolheu você para estar em cima dessa terra, é porque Ele tem algo para você, é porque Ele quer fazer algo através da sua vida. Então nesse momento, meu irmão, você que ainda não aceitou Jesus, busque consertar a sua vida, porque se Ele lhe chamar essa noite, se Ele lhe chamar amanhã, você não vai ter desculpa de dizer que não escutou, você não vai ter desculpa que ninguém falou para você. É você e Deus, é você e Deus, não é ninguém que vai ter que escolher por você, é você que tem que escolher o que você quer andar, qual caminho você quer seguir, qual destino você quer dar para a sua vida, para seus filhos, para a sua família. Mas vale um dia na presença de Deus do que 1000 no mundo, irmão. Mas vale um dia buscando a face de Deus do que viver 1000 anos em cima dessa terra sem conhecê-lo, sem entender o propósito da minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso que nós temos que fazer todo dia. Matar esse velho homem, matar essa pessoa corruptível e colocar o Espírito Santo de Deus, que é incorruptível, dentro das nossas vidas. É isso que nós temos que fazer todo dia. Sacrificar o nosso eu e deixar Jesus fluir nas nossas vidas. Nós temos tanta autoridade no nome de Jesus e às vezes não sabemos usar. Esses 2 dias atrás, meus filhos caíram em enfermidade. De uma hora para outra, os meninos começaram a sentir dor nos pés, nas pernas, e começaram a sentir coisas. E no outro dia amanheceram todos os dois não aguentavam levantar da cama, com febre, dor no corpo. Nós começamos a orar, começamos a clamar a Deus, pedimos oração no grupo da liderança. A oração do justo tem muito poder. E ali nós começamos a determinar em nome de Jesus. Levamos no médico. Chegamos lá, o médico detectou, disse que um estava com chikungunya, outro com dengue. Mas eu não aceitei isso para a minha vida, não para a minha casa não. Falei, Deus, eu procuro fazer a tua vontade, Pai. Eu estava dormindo, minha esposa ia dormir com a minha filha, e eu dormindo com meu filho, para a gente ficar monitorando eles. E ali na noite que meu filho estava deitado, dormindo do meu lado, eu coloquei a mão nele, ele estava ardendo em febre, a febre dele não baixava. Toda hora a gente tinha que estar mandando ele tomar banho, para ver se a febre controlava, a temperatura controlava. E ali na hora que eu estava do lado dele, ele ardendo em febre, eu botei a mão nele, ele estava queimando de febre. E eu comecei assim a botar a mão, e o Senhor Jesus falou assim, cadê a autoridade que eu dei meu nome para você? Cadê o poder que eu falei que vocês iam ter mais do que o meu, no meu nome? E eu não aceitei aquela situação. Eu botei a mão no meu filho e falei, Deus, o Senhor falou, Pai amado, que todas as enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. E eu não aceito isso dentro da minha casa, nem de meu filho, nem da minha filha, nem de meu lar, nem da minha esposa, nem da minha vida. Porque, Pai amado, Satanás, ele quer me atingir através dos meus filhos. E ele já é mais que derrotado no nome de Jesus. E eu determino agora, Pai, em nome de Jesus, que meu filho vai dormir e ele vai amanhecer sem febre. Para a honra e glória de Deus, irmãos. No outro dia os dois levantaram sem febre, bem melhor, já se alimentando, que eles não estavam conseguindo nem se alimentar. E graças a Deus já estão curados pelo poder do nome de Jesus. A glória não é minha, a glória não é de ninguém, a glória é de Deus. A glória é dele, é para ele que nós vivemos. É para ele que nós estamos aqui essa noite fazendo esse culto online. Porque se não fosse ele, irmãos, nada adiantaria. Não adianta eu estar aqui se ele não se fizesse presente aqui, para me ajudar a falar, a levar a palavra dele. É o Espírito Santo de Deus que move as nossas vidas. No nome de Jesus. E eu quero, Pai amado, em nome de Jesus,
te pedir, Pai, cada dia mais, nos guarda, Pai. Pai, que cada um, Pai amado, que tem tentado se levantar como o centro da tua vontade, que caia por terra, Pai. Porque o centro da vontade do Senhor chama-se Jesus Cristo. O centro do Evangelho chama-se Jesus Cristo, que é a palavra. A tua palavra é que edifica nossas vidas. É a tua palavra que nos guia. Então nos ajuda, Deus, a diminuir cada dia mais, para que nós possamos sumir, que o Senhor venha aparecer, Pai amado, através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a suportar tudo isso que tem acontecido. Nos ajuda a suportar tudo isso que tem se levantado nesse mundo. E a confiar, Deus, a ter esperança e a confiar em Ti. Olhar para o impossível, Pai. O mundo está dizendo ao contrário, mas nós estamos falando que estamos em Ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, nos dá essa fé sobrenatural. Derrama a unção de fé nesse momento, Pai, em cada lar, cada casa, nesse momento que está nos assistindo, porque eu sei que o Senhor é Deus fiel, e assim como Tu fizeste na vida dos meus filhos, Pai, que cada um venha determinar o Teu poder e autoridade dentro de seus lares, no lugar onde eles estiverem, Pai, e o Senhor vai fazer o milagre, não porque somos melhor do que ninguém não, Pai, não, Senhor, mas é porque o Teu nome tem poder, o Teu nome tem poder, e aquilo que você pede aqui na terra será ligado no céu. Aleluia. Versículo 28 diz assim, eu vou ler em outra versão aqui, irmão, que tem uma versão que eu acho mais interessante, só um segundinho, 2 segundos, amém? Deixa eu ver essa versão aqui. Versículo 28. Deixa eu ver se nessa versão aqui é o que eu quero. Deixa eu só colocar numa versão aqui que eu gosto. Só um segundinho. Verso 28 diz assim. Não, essa versão ainda. Só um minutinho. Glória a Deus. Aleluias. Verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, todas as coisas mesmo, pastor? Mas pastor, estou passando uma luta financeira tão grande. Pastor, meu filho é rebelde. Pastor, meu marido, pastor, não quer nada dentro de casa, só me maltrata. Pastor, a minha esposa, ela só quer escarnecer o teu nome. Como é que todas as coisas cooperam para o bem? Sabe onde é que você vai olhar isso, irmão? Ele não poupou nem seu próprio filho. Ele não poupou nem seu próprio filho para cumprir o seu propósito. Ele não poupou o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário para cumprir o seu propósito. Veja lá, eu e você, com tão pequenas coisas, perante o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Vou repetir o versículo para você. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado segundo o propósito de Deus, não o seu. Você é chamado segundo o propósito de Deus, não o seu. Você é chamado não para resolver o que Deus venha resolver a sua vida, não. Você é chamado para fazer a vontade dEle. Ele tem o melhor para você? Tem. Mas Ele quer primeiro que você faça o seu propósito. O propósito dEle tem que ser acima de mim e de você. O propósito dEle tem que ser acima de todos. Porque Ele quer cumprir o seu propósito, que é perfeito na minha vida e na sua vida. Então descanse, irmão. Confie. Está doendo? Não se preocupe não. Aparece que não vai passar? Não se preocupe.
A tempestade está querendo virar o seu... Se acalma. Ah, não, pastor, mas tenha fé, tenha esperança. Tenha fé e esperança. Não perca a esperança. Tenha fé, porque o melhor dele Ele vai trazer para a sua vida, para a minha vida. Não porque nós merecemos, mas porque Ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. E eu creio no Evangelho, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele nos promete, Ele vai cumprir, irmãos. Então creia e descanse. Sabe quem é o inimigo na sua vida? Sabe qual é o maior inimigo da sua vida, irmão? Não é Satanás não, porque ele não tem poder nenhum. Ele não tem poder nenhum na vida nossa. O maior inimigo da nossa vida chama-se você mesmo. Não é a situação que se levantou, não é a doença que já aconteceu, não é a tempestade que está derrubando tudo, não. O maior inimigo da sua vida é você mesmo, porque você não está exercendo aquilo que o Senhor colocou em sua mão. Você não está fazendo o propósito a qual o Senhor tem te chamado. Você tem simplesmente olhado para o lado e fala, não, fulano é que é capaz, fulano é que Deus tem chamado, é Deus que vai capacitar aquele fulano, porque fulano é que é a melhor pessoa de oração, é uma pessoa que busca, é uma pessoa que faz isso, então eu não tenho essa capacidade daquela pessoa. Ah não, mas para organizar aqui as coisas tem que ser só fulano, porque senão não dá certo com ciclano. E você fica simplesmente jogando para um lado e para o outro aquilo que Deus está cobrando de você. É de você que Deus está querendo. Eu não posso ser um líder de célula, não, porque eu não tenho capacidade. Ó, minha casa como é tão humilde. Irmãos, não importa o lugar, o que importa é a presença de Deus. E Deus vai lhe capacitar. É Deus que nos capacita. É Deus que vai fazer por onde você se levantar. Eu também, pelos meus próprios olhos, irmão, nem estaria aqui hoje. Eu não seria pastor. Mas foi Ele que me chamou, Ele que buscou. Fala assim, filho, faça a minha vontade, não a sua. Eu resisti durante muitos anos. Eu ficava pulando de galho em galho, jogando para cima de uma pessoa para outra. Não, fulano é que é capacitado, não, Beltrano é que é capacitado. Aí um dia eu fiz assim, para Deus. Falei, Deus, eu só vou ser pastor se a minha esposa for junto comigo. Minha esposa, graças a Deus, sempre foi uma mulher de Deus, de servir, de fazer as coisas, de ajudar nos bastidores. Até hoje ela tem que ser liberta disso, que ela é uma pessoa que sabe levar a palavra, sabe pregar muito bem, em nome de Jesus. Eu creio que vai ter uma live aqui, que vai ser ela que vai vir trazer a palavra. E ali eu joguei para cima dela, que ela falou, não, Val, vamos ficar do jeito que está, a gente como diácono, ajudando e tal, e vamos fazendo a obra de Deus dessa forma. E eu joguei para cima dela. Um belo dia, o pastor me liga, Valdemar, vem aqui em Brasília trazer umas coisas para mim que eu estou precisando, traz uma geladeira, um negócio meu ficou aí, eu estou precisando aqui, vende seu carro e tal, tal. E eu, quase que eu falava que não ia. Não, pastor, eu estou muito ocupado e tal. Mas aí Deus é tão maravilhoso que eu falei, não, pastor, tá certo, eu vou. Aí falei com a minha esposa, chamei ela, levei meus meninos. Irmão, quando chegou lá, a gente passamos 3 dias lá. 3 dias maravilhosos, que na casa dos pastores é só vigília, meu amigo. O dia que a gente dormiu mais cedo era 2, 3 horas da manhã, louvando, adorando a Deus, glorificando. E ali era vigília, em cima de vigília. Quando foi um dia, o pastor chegou e falou assim, Deus manda dizer que chegou a hora de vocês dois. Não tem para onde correr. Aí eu olhei para ela e falei assim, está em sua mão, mulher. Aí eu esperando a mulher, não, pastor, vamos dar mais um tempo. Ela falou, Deus falou comigo, pastor, é verdade, a hora é essa. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Nada pode substituir a presença de Deus na minha vida, na sua vida, irmão. Se derrame na presença de Deus, confie, eu sei que está doendo, mas Ele vai trazer o bálsamo, Ele vai trazer a vitória a qual você nunca pensou e vai chegar, e quando chegar vai ser igual uma mãe.
a alegria vai ser tão grande que ela nem vai mais pensar na dor que passou, no sofrimento que teve, nos 9 meses já ali gerando, enjoando, vomitando. A alegria vai ser tão enorme, a alegria vai ser tão grande que você não vai mais pensar naquele sofrimento. O bálsamo vai passar em sua ferida, que você nunca mais vai sentir aquela dor. Você vai nem simplesmente só olhar e ver a cicatriz e falar assim: valeu a pena, Deus. Vale a pena te servir, Pai. O mundo está dizendo que não, o mundo está colocando ao contrário, o mundo quer falar que não vale a pena, mas vale a pena te servir, Deus. E eu creio no poder do Teu Espírito Santo. Então nessa noite, irmãos, eu quero estar nesse momento, finalizando essa palavra, onde você estiver nos assistindo nesse momento, eu quero de todo o coração, você que ainda não aceitou Jesus, confesse a Ele em sua casa. Você que ainda não aceitou Jesus, dê um like lá, comente, fale alguma coisa, venha nos visitar. Nós estamos aqui localizados na saída da prainha aqui, em Barreirinhas, bem conhecido esse local, ao lado da Polícia Federal, um local bem conhecido aqui em Barreiras. Se você perguntar onde é a prainha, todo mundo sabe lhe informar. Nós estamos localizados bem aqui na entrada mesmo da ponte que vai para a prainha. Então venha nos visitar. E nesse momento eu quero fazer um apelo àqueles que ainda não aceitaram Jesus. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, eu quero me render à Tua palavra. Eu quero me render à Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Pai, olha para mim nesse momento, escreve o meu nome no livro da vida e me dá forças, Pai, para continuarmos, Pai, a permanecer na Tua vontade. Senhor, me ajuda a andar segundo a Tua vontade, não a minha. Deus, eu quero, Pai, renunciar ao meu eu, morrer para o mundo e nascer para Ti. Então me ajuda. Eu quero nesse momento, perante os homens e o Senhor, eu quero confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai, e me ajuda, Deus, a permanecer e alcançar aquilo que o Senhor tem prometido na Tua palavra, que é a vida eterna, no nome de Jesus. Pai, nesse momento, Pai, cada um que nos assiste, eu quero que o Senhor, Pai amado, vá tocando com o Teu Espírito Santo, vai colocando os Teus anjos a trabalhar, Pai amado, a favor de cada um nesse momento, vai trazendo paz, tranquilidade, solução para aquilo que parece que não vai ter solução, vai trazendo, Deus, a cura para aquilo que parece que não tem cura. Pai, vai trazendo a cura interna, Pai, do nosso coração, a luta da nossa alma contra o nosso espírito. Pai, vai trazendo vitória à Tua vontade nas nossas vidas, vai trazendo algo que só o Senhor pode nos dar, Pai amado, que é um bálsamo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Que a nossa esperança, Pai amado, não venha estar, Pai amado, nas possibilidades, mas que a nossa esperança venha estar na fé que temos no Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor dê sabedoria, Deus, a cada autoridade nesse mundo constituída por Ti. Toca no coração desse povo, Deus, que tem tentado fazer a própria vontade deles e não a Tua. Pai, traz um arrependimento ao coração, Pai amado, dessas autoridades. Deus, ajuda cada um, Pai amado, que tem se levantado a fazer a Tua vontade, a fazer o mínimo, Pai, pela população. Pai, pessoas que têm se levantado, guarda eles, Pai, guarda cada um deles, Pai, no nome de Jesus, e dá força a eles, Pai, para que eles venham fazer o bem, sem olhar a quem, Pai, no nome de Jesus. Eu Te agradeço, Pai, no nome de Jesus, por essa oportunidade única nas nossas vidas, por essa oportunidade rica, maravilhosa, que o Senhor nos deu de estarmos aqui para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Eu quero deixar um abraço para os nossos pastores ali em Brasília, pastora Sônia, pastor Valério, nossos presidentes, pessoas que nós amamos, do meu pai na fé, uma pessoa que eu aprendi tanto, eu aprendo tanto todo dia. Eu amo ele, amo a minha pastora, minha mãe na fé, meu irmão Vitor, meu irmão Wagner, nossos diáconos aqui, os líderes, cada líder por excelência, Pai. Obrigado por essa liderança, Pai, pela vida de cada um. Agradecer ao nosso irmão Leandro, Deus, que sempre tem ficado à frente disso aqui, Senhor, para estar transmitindo esses cultos, Pai, ao grupo de louvor, Pai amado, que é o melhor grupo de louvor que eu já conheci, Pai. É o melhor para mim, Pai, porque eu sei, Pai amado, do coração de cada um ali, eu sei da essência de cada um, Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Anderson, Pai, ali, com a pastora Grace e Luiz Eduardo, Senhor, esse casal de Deus, esse casal que tem buscado honrar o Teu nome ali naquele lugar. Sustenta eles conjuntamente com as suas filhas, Pai. E, Pai
amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse ministério Shekinah, aqui em Barreiras, Pai, por cada irmão que tem sido, Pai amado, tem sido luz para o mundo, Pai, luz para essa cidade, cada irmão que tem sido fiel aqui na tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha guardar o coração de cada um deles, Pai, no nome de Jesus, Pai, que a graça do Senhor e as 12 consolações do Espírito Santo esteja com cada irmão nosso aqui, cada irmão nosso na face da terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome que há sobre todo nome, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe, um grande abraço e que Deus continue sendo o centro da sua vontade, amém? Um abraço.